Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai ouvir agora é inacreditável. Naila era só uma menina de olhos grandes e coração puro, criada em um vilarejo pobre às margens de Fez, no Marrocos. Aos 19 anos, ainda carregava a doçura da infância misturada com o silêncio de quem aprendeu a não esperar muito da vida. Era virgem, não apenas no corpo, mas nos sonhos. Nunca havia sido tocada, nem mesmo por palavras de carinho. O mundo parecia um lugar distante demais para que ela acreditasse que existisse amor. Mas naquela manhã, ela acordou com o som das malas sendo feitas. Sua mãe não olhou nos olhos dela. Seu pai, envergonhado, apenas disse: "Você vai se casar hoje, Naila. É a única forma de salvar nossa família." Era um destino imposto, vendido com lágrimas e selado com desespero. Do outro lado da decisão, havia ele, Sheikh Abdurrahman Al-Mansur, o homem mais poderoso, mais temido e mais influente de toda a região. Aos 97 anos, ainda comandava como um rei. Suas palavras eram leis, seus olhos penetravam como lâminas. Viúvo por 4 vezes, dizia-se que queria uma esposa jovem e pura para que sua linhagem fosse mantida com honra. Mas todos sabiam, era o poder que o alimentava, e ele queria possuir a juventude nem que fosse arrancando-a da alma de alguém. O casamento foi celebrado com ouro, música e perfumes raros. Mas dentro de Naila, só havia medo. Seus lábios não sorriam, suas mãos tremiam, e seus olhos vagavam procurando por algo que não existia mais: liberdade. O desejo reprimido do Sheikh era evidente. Mesmo naquela idade avançada, havia um brilho sombrio no olhar dele, como um lobo esfomeado cercando a presa. Ao final da cerimônia, ela foi conduzida até o palácio em Casablanca, um lugar magnífico por fora, mas tão frio por dentro que doía respirar. Os criados a vestiram com rendas finas, joias pesadas e perfumes intensos, preparando-a como um sacrifício. Sozinha diante do espelho, Naila mal se reconhecia. Era uma boneca decorada para o abate. Seja obediente. Não chore. Foi tudo o que a governanta disse antes de fechar a porta. E então, a porta do quarto nupcial se abriu. O velho Sheikh entrou, arrastando o peso da idade com passos curtos, mas com os olhos sedentos. O quarto tinha lençóis brancos, pétalas no chão, mas não havia amor ali. Havia apenas a sensação profunda de que algo terrível estava prestes a acontecer. Naila recuou. "Por favor, eu tenho medo", sussurrou ela. Mas ele apenas riu, um som seco e cortante. "O medo é bom. Significa que você entende o valor do que está me oferecendo." Ele se aproximou. A mão enrugada tocou o rosto dela. O fascínio doentio em seus olhos era assustador. Naila fechou os olhos, implorando em silêncio por um milagre. E foi então que a mão do Sheikh deslizava pelo rosto de Naila com uma lentidão arrepiante. Cada segundo parecia uma eternidade. O quarto estava em silêncio absoluto, como se o próprio tempo prendesse a respiração diante daquela cena. A jovem mal conseguia se mover. O medo a paralisava, como se uma corrente invisível a acorrentasse à cama de lençóis brancos. "Você é minha agora", murmurou ele, sua voz rouca e carregada de um desejo reprimido quase grotesco. "Com você, deixarei meu legado. Serei eterno." Aquelas palavras ressoaram como um eco profundo e assustador dentro do peito de Naila. Ela não conseguia falar, gritar ou sequer respirar com facilidade. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas nenhuma coragem surgia para fugir. A porta estava fechada. Trancada. E o mundo lá fora parecia tão longe que não havia esperança de socorro. O Sheikh retirou a túnica cerimonial, revelando um corpo frágil e coberto por cicatrizes do tempo.
Ele se inclinou sobre Naila, ofegante, os olhos brilhando de uma fascinação doentia, como se aquela fosse sua última conquista. Naila virou o rosto, tentando escapar da proximidade insuportável. E foi então que o destino agiu. No momento em que ele tentou tocá-la, um som estranho ecoou do peito dele, uma espécie de estalo abafado, seguido por uma respiração falhada. O corpo do sheik estremeceu. Suas mãos vacilaram. Ele recuou alguns passos, levou a mão ao coração, e com um gemido sufocado, cambaleou para trás. Há algum, tentou dizer, mas a palavra morreu em sua garganta. Naila abriu os olhos, confusa. O velho homem caiu de joelhos, depois tombou no chão, derrubando uma mesa com a queda. O impacto foi alto. Naila gritou. Pela primeira vez naquela noite, ela conseguiu soltar a voz. Socorro! Alguém me ajuda! Portas se abriram com estrondo. Criados e guardas entraram no quarto correndo, acompanhados por um médico de jaleco branco que estava de prontidão no palácio. Naila se encolheu num canto, ainda de camisola, tremendo dos pés à cabeça. Enquanto os homens se ajoelhavam ao redor do sheik, tentavam reanimá-lo, Naila sentia o chão girar. Era chocante, inacreditável. Aquele que há poucos segundos queria possuí-la agora lutava para não ser tragado pela própria morte. As horas seguintes foram um borrão. Naila foi levada para outro quarto, examinada, interrogada, envolta em mantas como se fosse uma criminosa ou uma vítima, ela não sabia dizer. O médico confirmou, o sheik havia sofrido um colapso cardíaco severo. Entrará em coma, com poucas chances de recuperação. No dia seguinte, os corredores do palácio fervilhavam de sussurros. Criados trocavam olhares carregados de suspeita. Os filhos do sheik, todos mais velhos que Naila, foram chamados às pressas de várias partes do mundo. Mas o nome que mais se repetia era de um deles. Zahir al-Mansur. O mais novo. O preferido. O ausente. Ela ouviu uma das mulheres da cozinha dizendo: se ele voltar, tudo vai mudar. Ele nunca gostou do pai, mas vai querer saber o que aconteceu aqui. E essa menina, vai pagar caro. Naila abraçou os próprios joelhos no canto da cama, sem conseguir conter as lágrimas. A jovem que entrou naquele quarto como esposa do homem mais poderoso de Marrocos, agora era vista como uma ameaça. Sozinha, odiada, cercada por intriga. Mas ainda não sabia o pior, o testamento do sheik havia sido lido. E tudo, absolutamente tudo, estava no nome dela. O sol nem havia nascido quando Naila foi chamada à sala principal do palácio. Seu corpo tremia, e seus pés mal tocavam o chão frio coberto por tapetes persas. Vestia uma túnica simples, diferente das roupas luxuosas da noite anterior. Seu olhar estava vazio. Ainda não entendia como sua vida tinha virado do avesso tão rapidamente. O advogado da família estava sentado à frente de uma mesa pesada de mogno. Homens importantes da corte e alguns filhos do sheik a observavam como se ela fosse um animal exótico. O testamento, lacrado e selado, foi aberto com solenidade. E então, com voz firme, o advogado anunciou: conforme desejo registrado em vida, todas as propriedades, ações, investimentos e títulos de Sheik Abdurrahman al-Mansur serão transferidos para sua atual e legítima esposa, Naila al-Mansur. O silêncio que se seguiu foi profundo e apavorante. Um dos filhos mais velhos bateu com a mão na mesa. Isso é um absurdo. Uma armadilha. Uma menina pobre, do nada, recebe tudo? Ela envenenou o pai. Todos sabem que isso foi planejado. Acusou o outro, com os olhos cheios de ódio. Naila sentiu o ar sumir. Ela queria gritar que era inocente, que nunca desejou nada daquilo.
Mas sua voz estava enterrada debaixo do medo, da culpa e do trauma da noite anterior. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ninguém parecia notar a dor real que ela carregava. Ela era agora a mulher mais rica do Marrocos, mas também a mais odiada. Os empregados passaram a tratá-la com frieza. Os guardas, antes protetores, agora a vigiavam com desconfiança. As outras esposas falecidas do sheik nunca haviam herdado nada. Por que ela? Por que justo a virgem do vilarejo? As perguntas ecoavam nos corredores como um fantasma. Naquela mesma tarde, uma notícia atravessou os portões do palácio como um trovão. Zahir al-Mansur estava voltando. O filho mais novo. O mais distante. Ele havia se afastado do pai há anos e construído uma vida fora do país. Empresário brilhante, frio, impiedoso, com fama de resolver tudo no silêncio e no olhar. Diziam que herdara os olhos do pai, mas o coração era uma incógnita. Ao ouvir seu nome, Naila sentiu algo estranho percorrer a espinha. Não era apenas medo. Era uma mistura inexplicável de tensão e curiosidade. Como seria ele? O homem que todos temiam. O homem que, agora, era a única ponte entre ela e a justiça, ou a condenação. Naquela noite, Naila não conseguiu dormir. Sentada no enorme quarto que agora era só seu, olhou para a porta trancada e se sentiu presa em uma gaiola dourada. Queria fugir. Correr. Gritar. Mas não tinha para onde ir. A herança, o título de esposa, tudo aquilo era um fardo pesado demais. Quando o relógio bateu meia-noite, ela ouviu os carros chegando. O som dos pneus sobre o cascalho, as vozes dos guardas se curvando. O silêncio tenso. E então, passos firmes. Compassados. Dominantes. Zahir havia chegado. Ela se levantou da cama, aproximou-se da janela. E quando o viu saindo do carro, vestindo preto, olhos penetrantes como lâminas, algo inesperado e profundo se acendeu dentro dela. Era fascínio. Zahir entrou no palácio com a mesma força de uma tempestade silenciosa. O terno preto realçava seus ombros largos, e os olhos, ocultos atrás de óculos escuros, deixavam todos ao redor inseguros. Sua presença era como uma lâmina no ar, afiada, cortante, impossível de ignorar. Naila o observava da escadaria, o coração batendo descompassado. Ela esperava um homem severo, frio. Mas não estava preparada para aquele tipo de impacto. Zahir não era apenas belo. Ele era intenso, profundo, carregado de um fascínio sombrio, como se carregasse todos os segredos que ela jamais ousou pronunciar. Onde está ela? Perguntou ele, sem sequer olhar para os irmãos que vinham ao seu encontro. No quarto real, onde está morando desde que tudo aconteceu. Disse um dos filhos do sheik com veneno na voz. Zahir apenas assentiu com a cabeça e subiu as escadas. Naila recuou. O som dos passos dele ecoava dentro de seu peito. Quando a porta se abriu, o ar pareceu desaparecer. Ali estava ele. Alto, imponente, e com um olhar capaz de atravessar a alma. Naila tentou manter a postura, mas suas mãos tremiam. Então é você, ele disse, fechando a porta atrás de si. Sim, eu, ela tentou responder, mas sua voz falhou. Ele caminhou em sua direção, parando a poucos passos. Naila sentiu o calor subir pelo rosto. Não era apenas medo. Era algo novo, confuso, um desejo reprimido que a deixava sem chão. Não precisa fingir inocência. Sei exatamente o tipo de mulher que você é. Aquelas palavras cortaram como navalha. Naila respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Você não sabe nada sobre mim.
Zair sorriu, um sorriso sem alegria. Você se casou com meu pai. Um homem de 97 anos. E no dia da consumação do casamento, ele sofre um colapso. No dia seguinte, tudo está no seu nome. E ainda quer que eu acredite que isso é coincidência? Ela se levantou, ofendida, mas ainda vulnerável. Eu não queria nada disso. Eu fui forçada. Não toquei nele. Eu implorei para não me casarem, mas ninguém me ouviu. Zair se aproximou ainda mais. Naila sentiu o perfume amadeirado dele, tão forte quanto sua presença. Os olhos dos dois se encontraram, e por um instante, o tempo parou. Um silêncio denso, carregado de tensão e fascínio, invadiu o quarto. Forçada? Ele repetiu, num tom que beirava o sarcasmo, mas havia um traço de dúvida ali, sutil como um sussurro. Você acha que eu queria ser tocada por um homem que podia ser meu bisavô? Ela rebateu, a voz falhando, mas o olhar firme. Você acha que existe glória em herdar o que me assusta até no sonho? Zair a encarou por alguns segundos. Depois virou-se lentamente e caminhou até a janela. A partir de agora, estarei aqui. Até que eu descubra a verdade. Se você é culpada, ou só mais uma vítima no jogo sujo do meu pai. Antes de sair, ele lançou um último olhar. Mas saiba de uma coisa, Naila. Eu não confio em você. E não pretendo me deixar enganar. A porta se fechou com força. E Naila, sozinha mais uma vez, sentiu que algo dentro dela havia mudado. Zair era cruel, mas havia algo nele que a fazia esquecer como se respirava. Os dias seguintes foram envoltos por um silêncio denso no palácio. A presença de Zair era como uma sombra constante, e ainda assim Naila não conseguia ignorar a maneira como seu coração acelerava cada vez que o via cruzar os corredores. Ele mal falava com ela, mas seus olhos a despiam com um olhar que ardia mais do que qualquer palavra. Zair estava sempre por perto, controlando, observando, investigando. E ao mesmo tempo, parecia lutar com algo que o consumia por dentro. Um desejo reprimido, feroz, quase incontrolável. Era como se ele se punisse por sentir qualquer coisa por aquela jovem que por direito, agora era viúva do próprio pai. Em uma das tardes, Naila caminhava pelo jardim interno, tentando buscar algum refúgio entre as flores. Estava com os pés descalços, o cabelo solto ao vento. Por um instante, parecia uma jovem comum, livre, como se a vida ainda não tivesse sido arrancada de suas mãos. Foi quando o viu parado na varanda de mármore, observando-a em silêncio. Você sempre anda assim? Como se o mundo ainda fosse belo? Ele perguntou, com a voz baixa, mas firme. Ela se virou lentamente, encarando-o. Eu ando assim porque por alguns minutos, finjo que tudo o que me aconteceu foi apenas um pesadelo. Zair desceu os degraus. Caminhou até ela. Naila sentiu a pele se arrepiar, não de medo, mas de algo mais profundo e encantador. Algo que ela não sabia nomear, mas que queimava em sua garganta e a fazia querer fugir, ou ficar para sempre. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Ele perguntou, parando a poucos passos dela. Eu. Naila sussurrou. Você me odeia, lembra? Ele sorriu, mas havia dor naquele sorriso. É isso que me confunde. De repente, como se movido por uma força incontrolável, Zair ergueu a mão e tocou o rosto dela com os dedos. Foi um toque leve, mas carregado de eletricidade. Naila fechou os olhos, e o mundo desapareceu. Por um segundo, tudo fez sentido. O trauma. A solidão. O fascínio inexplicável por aquele homem que de alguma forma, enxergava sua alma. Eu não posso, ele murmurou, recuando.
você foi a esposa do meu pai. Isso é doentio. Errado. Mas eu nunca fui de ninguém, Naila respondeu, com uma coragem que não sabia que tinha. Nem dele. Nem do mundo. Nem de mim mesma. Eles se olharam. Os olhos de Zair estavam carregados de conflito, mas também de fome, fome de verdade, de conexão, de algo real. Mas antes que qualquer outro gesto fosse feito, a voz de um criado os interrompeu. Senhor Zair, os advogados chegaram. Há novos documentos a serem revisados. Ele se afastou rapidamente, como se fosse culpado de um crime. Isso nunca aconteceu, disse, virando as costas. Esqueça. Naila ficou ali, sozinha no jardim, com o coração em chamas e o peito apertado. Ela sabia que algo havia mudado. Que aquela luta entre eles não era mais apenas sobre desconfiança, herança ou honra. Era sobre resistir a um sentimento que não deveria existir. Mas que já era forte demais para ser ignorado. O silêncio do palácio foi quebrado por um grito vindo da ala oeste. Naila se sobressaltou e correu até o corredor, onde viu empregados reunidos em torno de uma caixa antiga, tirada de uma parede falsa durante reformas. O criado que a encontrou tremia. Isso estava escondido, atrás de uma tapeçaria no quarto do falecido sheik. Zair chegou poucos segundos depois. Quando viu a caixa, franziu a testa. Os guardas tentaram impedir sua abertura, mas ele ordenou. Abra. Agora. Dentro dela havia cartas, gravações e um diário de punho próprio do Sheik Abdurrahman al-Mansur. Os papéis estavam envelhecidos, mas legíveis. Zair retirou o diário, e o silêncio que se formou parecia conter a respiração de todo o palácio. Ele começou a ler em voz alta, enquanto Naila observava da escada, as mãos frias, o coração em colapso. A jovem Naila me lembra de quem eu fui, antes de me tornar o homem que sou. É para ela que deixarei tudo. Não por luxúria, mas por redenção. Talvez ela seja o último pedaço de inocência que ainda posso proteger. E se meu fim for próximo, quero que ela viva. Que não sofra. Que seja livre. As palavras caíram como uma bomba silenciosa. Todos estavam em choque. A verdade era tão surpreendente, transformadora e comovente que por alguns segundos, ninguém ousou falar. Zair permaneceu em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos no papel. Naila não sabia se ele estava furioso, confuso ou devastado. Mas então, ele a encarou. E naquele olhar havia algo novo, culpa. E respeito. No jantar daquela noite, os irmãos estavam exaltados. Isso é falso. Gritou um deles. Ela o manipulou. Escreveu isso. Ele estava velho, frágil, fácil de enganar. Não. A caligrafia é dele. Respondeu Zair com firmeza. E o conteúdo, ninguém poderia ter inventado. Ele falou de coisas que só ele sabia. Ela não enganou ninguém. Um escândalo explodiu. A mídia local descobriu o conteúdo das cartas, e a imagem de Naila mudou aos poucos. Agora ela não era mais apenas a virgem que herdou milhões. Era a mulher que havia sido escolhida por um homem à beira da morte para ser protegida, não usada. Mais tarde, naquela mesma noite, Naila se trancou em seu quarto. Ela chorava baixinho, as mãos sobre o peito. Havia ganhado justiça, sim. Mas o coração estava ferido demais. E Zair, era um dilema impossível. Até que a porta se abriu. Era ele. Zair entrou devagar, sem dizer uma palavra. Sentou-se na beira da cama, tirou os óculos, e pela primeira vez, Naila viu seus olhos sem barreiras. Eu errei com você.
Você me odiava. Talvez porque me odiava por sentir algo que não devia. Ela o olhou, o rosto ainda molhado pelas lágrimas. E o que sente agora? Ele respirou fundo. Se aproximou. Tocou o rosto dela com um cuidado que a fez estremecer. E naquele silêncio cheio de emoções contidas, ele respondeu: desejo, admiração, respeito e medo. Medo de não conseguir mais me afastar de você. Os dois se encararam, com o coração exposto, a alma aberta e o desejo queimando por trás do olhar. Mas ainda havia muito a enfrentar. Aquela noite foi silenciosa como um segredo prestes a ser revelado. Zahir continuava ali, sentado ao lado de Naila, com os olhos fixos nos dela. Por um longo instante, eles simplesmente respiraram no mesmo ritmo, como se o universo os colocasse no mesmo compasso pela primeira vez. Não havia mais mentiras. Não havia mais máscaras. Só desejo, verdade e medo. Você ainda me assusta, sussurrou Naila, com a voz trêmula. Mas agora, é um medo que me atrai. Zahir roçou os dedos na pele dela, como se estivesse pedindo permissão para tocá-la, não o corpo, mas a alma. Eu prometo, nunca tocar você como ele tentou. Nunca ser como ele foi. Só quero que você me escolha. Por você. Não por obrigação, não por herança. Por amor. Foi então que Naila fez o impensável. Ela se inclinou para a frente e encostou os lábios nos dele, um beijo suave, carregado de tudo o que fora calado até ali. Foi encantador, foi comovente, foi arrebatador. Zahir correspondeu, mas com ternura, sem pressa, como se quisesse memorizar cada segundo. Ali, no quarto que havia sido um cativeiro de dor, nasceu algo novo. Depois do beijo, ele a puxou para perto e a envolveu nos braços. Ficaram assim por horas. Não houve pressa. Não houve pressa para despir roupas, nem necessidade de provar nada. Foi um toque no coração, um abraço profundo e restaurador. E pela primeira vez desde o início, Naila sentiu que não era mais uma sobrevivente. Era uma mulher sendo amada. Na manhã seguinte, o sol atravessou as cortinas como se abençoasse um novo começo. O escândalo havia se dissipado. A imprensa, agora, chamava Naila de a viúva pura, e havia um movimento popular defendendo sua permanência como herdeira. O palácio, antes hostil, começava a se curvar diante da força que ela demonstrava sem sequer levantar a voz. Zahir tomou uma decisão. Vamos embora, ele disse. Para longe do deserto, do ouro, dos julgamentos. Quero construir algo com você do zero. Sem o nome do meu pai. Sem as sombras. Naila sorriu, pela primeira vez com leveza. Você quer fugir comigo? Não fugir. Recomeçar. Meses depois, os dois estavam em uma casa simples em Chefchaouen, a cidade azul do Marrocos. Nada de luxo exagerado, apenas flores, sorrisos e liberdade. Zahir passou a trabalhar com projetos sociais, e Naila ensinava crianças a ler, algo que ela mesma só aprenderá tarde demais. A vida, finalmente, ganhava cores novas. E numa tarde serena, enquanto as montanhas se desenhavam ao fundo e o céu parecia suspenso, Naila segurou a mão dele e cochichou. Eu estou esperando um filho seu. Zahir arregalou os olhos, e depois sorriu. Um sorriso surpreendente, encantador e cheio de fascínio. Ele a ergueu nos braços como se fosse leve como o vento e a girou em meio ao jardim. Nosso filho será amado pela mãe mais corajosa que já conheci. O beijo que se seguiu foi inesquecível. Não porque fosse perfeito, mas porque foi verdadeiro. A jovem que fora vendida, ferida e usada, agora era livre, amada, desejada.
Naila não era mais a virgem esquecida do deserto. Era a mulher que transformou o luto em amor, o medo em força, e o desejo reprimido em um amor profundo e real. E Zahir, finalmente descobrira o que era amar sem culpa. Essa história não foi apenas um escândalo. Foi uma redenção. Um recomeço. Uma história de amor que ninguém jamais conseguiria apagar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.